Eu recuperei livros que eu achei que tinham se perdido pra sempre nas areias do tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruna, esse é o I'm Learn Sick. E aconteceu uma coisa muito inesperada hoje. Eu tava voltando da faculdade e a portaria mandou uma mensagem dizendo que tinha chegado uma caixa. Eu achei que essa caixa fosse só mais um pedido da Amazon, como todos os outros, mas não era. Chegando em casa eu percebi que era uma caixa bem grande do correio. E eu assumi que fosse uma caixa da minha mãe, que tá morando bem longe, em outro país. Mas não era também, era uma caixa da minha avó. E eu já mencionei isso antes, mas eu morava com a minha avó até recentemente. Morei com a minha avó até os meus 18 anos. Até os meus 17 morava a minha família inteira junto. Mãe, vó, bisavó, todo mundo. Minhas irmãs, morava todo mundo junto. E aí quando eu fiz 17 anos, eu me formei no colégio. Meus avós, eles se aposentaram e resolveram ir morar no estado onde eles nasceram. Eu morei com eles por um tempo. Então todos os meus pertences foram juntos com eles para o estado natal deles. Mas eu não me adaptei e resolvi voltar para minha cidade natal, trazendo só algumas coisas mais importantes. Que no caso dos meus livros, só os meus livros não lidos. E é por isso que, no último vídeo que eu gravei, eu tinha dito que na minha novíssima estante eu só tinha livros não lidos, porque livros não lidos são a maior parte do que eu tenho, já que foi só o que eu trouxe de volta pra minha cidade natal. E os meus livros lidos, todos tinham ficado com a minha avó. Mas agora que eu tô vivendo sozinha aqui no meu apartamento, agora que eu já tô estabelecida, o apartamento ele é meu mesmo também, não é alugado, minha avó resolveu que eu tenho mais espaço do que ela e que ela vai mandar os meus pertences que ficaram com ela aos poucos de volta pra cá, pra minha cidade natal. E assim, a caixa misteriosa que chegou no meu correio do nada é, na verdade, uma caixa cheia de livros antigos. Na sua maioria lidos, mas na verdade nem todos lidos. E aí eu não sei onde eu vou colocar eles, mas eu quero fazer um tour pelos meus livros antigos, se eles são lidos ou não, se eu estarei lendo eles em breve ou não, se eu vou colocar eles na minha estante e, enfim, basicamente isso. Só porque eu tô muito feliz de revisitar essas memórias e de lembrar algumas coisas que eu nem lembrava mais que tinha. Ah, ainda tem um outro detalhe. Quando a minha família tava de mudança, quando eu tinha 17 anos, a gente foi enviando as coisas aos poucos. Eu fui fechando... Não, a gente enviou tudo de uma vez, mas a gente foi fechando as caixas aos poucos. E a primeira caixa que eu fechei foi uma caixa só com os meus livros mais antigos, que eu tinha lido no começo da minha adolescência e que, tipo, eu não ia precisar no futuro próximo. E essa primeira caixa que eu fechei, esses livros que estavam nessa caixa eu não vejo desde 2021. Estamos em 2024. Inclusive eu tô até preocupada porque eu acho que o último livro que eu peguei ele tá com mofo. Mas enfim, a gente já discute isso. Eu não vejo esses livros desde 2021, a maioria deles. E eu achava que o conteúdo dessa primeira caixa tinha se perdido, porque eu nunca mais tinha visto esses livros. Mas na verdade eles só estavam perdidos lá na casa da minha avó no interior. E ela só achou eles e organizou eles depois que eu já tinha voltado pra minha cidade natal. E aí por isso nunca mais eu vi eles, mas eles estão aqui, eles estão vivos, eles estão bem. Nem todos os livros que estavam naquela caixa que eu queria ter de volta comigo estão aqui, mas uma boa parte tá. E mesmo que nem todos os livros antigos meus que eu queria que estivessem comigo estejam aqui, eu ainda tô muito feliz porque pelo menos eu sei que eles não se perderam. Isso é muito importante pra mim por razões que eu já vou explicar. Porque alguns desses são meus livros favoritos, porque alguns livros não tinham sido lidos ainda, e porque tem um livro meu que tem uma dedicatória do meu namorado de 3 anos atrás, enfim, tem relíquias, tem coisas muito importantes dentre esses meus livros antigos. Tem algumas coisas que eu não quero mais também. Tem 3 livros de criança que a minha avó me mandou por engano, que eram das minhas irmãs. Enfim, vamos começar. Uma das coisas mais importantes e relevantes que vieram nessa caixa é o meu box da Jane Austen. A Martine Claret, que eu diria que ela é minha editora favorita se ela não pecasse por uma coisa, que ela não publica muito livro novo, que nem várias editoras grandes do país fazem.
ela publica praticamente só clássicos. E eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a proposta da editora, eu não sei, eu nunca fui pesquisar isso a fundo. Mas eu ainda assim gosto muito dela porque praticamente todas as edições de livros que a Martin Claret fazem são fenomenais, né? São fantásticas. Inclusive todos os livros da Jane Austen que eles publicaram têm as capas mais lindas da face da Terra. E aí eles têm 2 desses boxes da Jane Austen com os 6 romances dela. Um tendo Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão, que são os 3 mais famosos. E o outro, que é o que eu tenho, tem Emma, A Abadia de Northanger e Mansfield Park. Eu ganhei esse box da minha tia em 2020. Inclusive todos os livros têm uma dedicatóriazinha da minha tia no começo, que é a coisa mais fofa da face da Terra. E aí eu li A Abadia de Northanger em 2020 e eu amei, inclusive esse aqui segue sendo um dos meus favoritos entre os... Não sei, não diria que é meu favorito, até porque existe Orgulho e Preconceito, foi um momento de loucura. Mas esse aqui ainda assim é um dos melhores e eu acho que é a que tem a minha capa favorita também. E ele é fininho, eu acho que ele é um ótimo ponto pra começar a ler Jane Austen. Ou isso, ou Lady Susan e outros contos, porque Lady Susan é um trabalho juvenil, é engraçado e é pequeno. Então, enfim. Mas além de Lady Susan e outros contos, a gente tem A Abadia de Northanger, que é fantástico. Eu li em 2020, e aí Emma eu li no ano seguinte, em 2021, também é muito bom. Emma, eu acho que eu não me diverti e ri tanto quanto em Abadia de Northanger, mas ainda assim a história é muito icônica, muito engraçada. Olha que coisa mais linda, tem uma colagem. Essas edições da Martin Claret são puro luxo, de verdade. E eu ainda tenho... Tá guardado pra lá, mas eu acho que eu vou colocar na minha estante, porque é muito bonito. Eu ainda tenho uma edição de capa dura que eu ganhei no meu aniversário de 15 anos de Razão e Sensibilidade, que é simplesmente a coisa mais bonita. Mas Mansfield Park eu nunca li. E até agora Mansfield Park e Persuasão são os únicos 2 romances da Jane Austen que eu ainda não li. Eu já li Emma, já li A Abadia de Northanger, já li Orgulho e Preconceito, já li Razão e Sensibilidade. E eu também li algumas outras coisas que, tipo, nem são tão importantes. Eu li Lady Susan, eu li Amor e Amizade, eu li muitas coisas. Só não li Persuasão. E o pior é que eu tentei começar no começo desse ano. Mas eu tava muito cansada dos meus estudos e não rolou. Tentei começar, na verdade, no ano passado, mas eu tava muito cansada dos meus estudos e não rolou. E Mansfield Park. Eu nunca fui atrás de Mansfield Park porque eu sabia que eu tinha o livro. Só que ele tinha sumido nas areias do tempo e eu tinha medo de que ele tivesse sumido pra sempre. Mas agora ele está aqui nas minhas mãos e eu não vejo a hora de poder ler Jane Austen de novo, porque é sempre uma experiência engrandecedora. Eu vou ter que colocar esses livros de volta no box. E agora que eu parei pra pensar que eu provavelmente deveria colocar o meu box de Jane Austen em Razão e Sensibilidade aqui, junto com os meus livros lindos de capa dura, porque eles são simplesmente alguns dos livros mais bonitos que eu tenho. Olha essa capa! Não tem nada igual. Então eu, apesar de já ter lido a maioria deles, deveria colocar eles aqui na minha bela estante. Aí a gente tem alguns livros em inglês. Na verdade, vocês vão ver que tem algumas coisas bem incompletas, séries incompletas. Isso é porque minha avó tá selecionando aleatoriamente dentre os meus livros que ela me manda. Ela nunca leu esses livros, né? Então ela não sabe quais livros são parte da mesma série. Ela só pega o que tá perto dela e ela sabe que é meu e manda. E 2 deles são parte de séries que estão incompletas aqui, mas enfim. O que não é esse aqui, Star Daughter, de Shveta Thakrar. Honestamente, eu nunca consegui pronunciar o nome dela, infelizmente. Desculpa, Shveta, onde é que você esteja. Esse livro aqui, ele é uma aquisição recente da minha coleção, na verdade. Muitos livros desses que a minha irmã mandou pra mim, eles são livros que eu li no começo da minha adolescência. Eu li na minha fase imatura. Li na minha fase de leitora imatura, na qual eu só lia romances entre os 12 e 15 anos, em que eu não tinha muito senso crítico, enfim. Esse aqui não. Esse aqui eu comprei na minha última viagem aos Estados Unidos. Ele é em inglês também. Em 2022, aos 17 anos. E esse livro aqui eu ouvi falar no podcast The Happy Writer, da Marissa Meyer, que é uma das minhas autoras favoritas. E esse livro aqui é muito bom. Ele tá todo anotado, inclusive. Não porque ele seja uma obra de arte contemporânea, não porque ele vai entrar no cânone dos clássicos, mas porque
A escrita dele é muito bonita, honestamente ela é muito bonita e ela é muito mágica. Esse livro ele é inspirado em Stardust, o Mistério da Estrela. E eu li ele numa época em que eu fiquei total e completamente obcecada por Stardust, o Mistério da Estrela, que era um filme que eu gostava muito na minha infância. Eu assisti de novo o filme, eu li o livro do Neil Gaiman e tudo. E aí eu li esse livro aqui também. Na verdade eu li esse livro primeiro, ele foi o que reacordou a minha obsessão por Stardust, o Mistério da Estrela. E ele é muito bom. Esse livro aqui foi um dos poucos livros que, assim que eu terminei de ler, eu imediatamente consegui decidir quantas estrelas eu daria pra ele. E são 4, porque ele é muito bom, a escrita é muito bonitinha, a história é muito boa, eu estive interessada na história durante todo o livro, mas ele é um debut. Esse livro aqui, ele é o primeiro livro dessa autora. E ele, tipo assim, quando eu li ele, eu percebi que ele tem uma escrita que ainda pode ser mais desenvolvida, tipo assim, as decisões da autora pra o prosseguimento da narrativa tem cara de escritora que ainda não alcançou todo o seu potencial. Mas ainda assim, como eu disse, o livro é muito bom, ele me interessou durante toda a história. E o final também me incomodou um pouquinho. Teve uma coisa no final que me incomodou um pouco. E se tivesse uma sequência pra esse livro, eu não me incomodaria tanto com esse final. Mas não tem. Então, enfim. E a capa é muito bonita também. Olha essa coisa mais luxuosa. Ele é todo dourado, ele tem essa ilustração mágica. Eu adoro esse livro. Eu me diverti muito enquanto eu li ele, de verdade. Mas enfim, esse é Stardaughter. Aí a gente tem Renegades, da Marissa Meyer, que, como eu acabei de dizer, foi quem me apresentou a Stardaughter e é a minha autora favorita gringa, eu diria. E esse livro aqui é em inglês, mas eu comprei ele no Brasil porque eu dei sorte de achar ele numa dessas prateleiras abandonadas de livros estrangeiros que tem em qualquer livraria. E eu tinha acabado de ler Crônicas Lunares, então eu peguei, eu comprei e eu li. E eu adoro Renegades, só que eu acho que eu não quero entrar em detalhes, porque senão isso ia virar um vídeo falando sobre a Marissa Meyer e eu não quero que seja isso, então enfim, Renegades. E aqui a gente tem uma sequência totalmente abandonada, que é O Sangue do Olimpo, do Rick Riordan, sem nenhum dos outros livros de Heróis do Olimpo, que esse livro aqui é o último da série. E nenhum dos outros tá aqui junto com ele. Mas esse foi um pequeno erro da minha avó. Alguma hora ela vai me mandar os outros, tá tudo certo. Eu também não vou falar da história dele porque ele é o último da série, mas um fato engraçado sobre esse livro aqui é que eu ganhei o box de Heróis do Olimpo aos 12 anos, em inglês. Eu ganhei o box em inglês na penúltima vez que eu viajei para os Estados Unidos, aos 12 anos. Quando eu tinha acabado de ler Percy Jackson e os Olimpianos, mas aos 12 anos eu não tinha capacidade de ler livros em inglês. Então, dos 12 aos 15 anos, eu me frustrei porque eu não conseguia ler esses livros em inglês. E eu fiquei sem terminar Heróis do Olimpo. E a minha mãe ficou me enchendo o saco, dizendo que eu precisava ler, porque ler um livro em inglês ia melhorar a minha influência em inglês. E até os 15 anos eu não li, até os 16. Não, até os 15. Quase 16. Quando eu li aos 16, eu já tinha... Quase 16. Eu já tinha lido um livro em inglês, que foi justamente um da Marissa Meyer. E aí eu resolvi que eu ia reler Percy Jackson e tentar dar uma chance pra esse box. E aí eu li ele inteiro, 3 anos depois de ter adquirido. E esse tipo de experiência me lembra que alguma hora eu vou sim ler todos os 86 livros não lidos da minha estante. Eu acredito. Enfim. E falando dela, a mulher, a rainha, a minha inspiração, a Marissa Meyer, com a minha série favorita de livros, que é Crônicas Lunares. E aqui ela também tá incompleta e fora de ordem. Mas a gente tem Cinder, que é o primeiro livro, e a capa dele tá bem maltratada, coitado, pelo amor de Deus. Eu comprei esse livro em 2018, pra minha defesa. Ele tá assim porque ele já viu muita coisa. E eu li ele em 2019, e uma coisa engraçada é que quando eu tava no começo do livro eu não tava gostando dele. Eu tava gostando mais de uma outra série que acabou do pior jeito possível e que hoje em dia eu uso toda a minha força
de vontade pra tacar hate quando eu posso, que é a trilogia Verão da Jenny Han. Mas enfim, só que quando eu comecei a realmente prestar atenção nesse livro, eu percebi que ele era, nossa, uma obra-prima. Eu acho que ele é inovador e revolucionário. Essa série, pra quem não conhece, mas eu espero que você conheça, essa série, ela é basicamente uma história... Não é uma história só. Bom, a gente tem alguns contos de fadas reimaginados num cenário futurista, bem sci-fi. Só que todas essas princesas, elas estão fazendo parte de uma mesma trama, que é original, né, da autora, que não é nenhum conto de fada, é só inventada. Então esse aqui é o primeiro livro com a protagonista dentre as protagonistas, que é a Cinder, que é uma releitura de Cinderela, na qual a Cinderela é ciborgue, o que é incrível. E a gente tem o segundo livro, que é Scarlet, que é sobre a Chapeuzinho Vermelho. A capa dele também tá bem maltratada, mas, de novo, esse livro é de 2019, então, assim... E ele também passou 3 anos perdido, então não julguem. A gente tem... Aí, os outros 2 livros são Cress e Winter. Só que Cress eu nunca tive, porque eu peguei ele emprestado da minha amiga na época. Minha amiga que falou pra eu ler Crônicas Lunares e que, curiosamente, nunca terminou Crônicas Lunares. Giovanna, eu tô falando com você. E aí tem Winter, que é sobre a Branca de Neve. E eu não sei onde é que tá o meu Winter. Talvez a minha avó me mande qualquer dia desse. Aí a gente tem os 2 extras da série, que são Levana, que é uma prequel que foi publicada entre o 3º e o 4º livro. E que eu li também entre o 3º e o 4º livro, enquanto eu esperava a Amazon chegar com o 4º livro. Essa foi a minha primeira compra na Amazon, inclusive. Tá vendo? Eu tô acordando memórias aqui. Isso aqui tá virando uma sessão de nostalgia. Levana é uma prequel sobre a vilã, que é a Rainha Levana. E ela é tipo a rainha má da Branca de Neve. E essa história é bem interessante. Mas infelizmente vai ficar só por isso, porque eu preciso reler essa série. Já faz um bom tempo e infelizmente eu esqueci uma boa parte das coisas. Mas essa prequel aqui é bem legal. Ele é extraoficialmente um dos livros da série, mas tipo, você pode ler sem ele também. Só que é melhor você entender o que aconteceu, né, pra vilã se tornar quem ela é. E aí tem esse aqui, que é o primeiro livro que eu li em inglês na minha vida, que é Stars Above, ou... como é que é o nome dele em português? Eu não lembro, mas ele já foi publicado aqui no Brasil. Depois eu já ter comprado e lido ele em inglês, pela Amazon também. Esse aqui é um livro de contos, que explora o passado e o futuro dos personagens da série, né? Tipo, tanto... tem várias prequels sobre a vida dos personagens antes da série de Crônicas Lunares acontecer. Tem um conto sequel, que é a coisinha mais linda da face da Terra. E tem também coisas separadas, tem fragmentos separados que são muito interessantes. Tem um conto que eu meio que levei um jumpscare, porque ele é um conto totalmente separado e que não tem nada a ver com nenhum dos protagonistas da série. E aí eu só fui perceber o que era ele e qual era o propósito dele, do que ele se tratava, depois que eu já tinha terminado de ler ele e fui pesquisar sobre o final na internet, porque eu não tinha entendido o final. Enfim, esse é Stars Above, da Marissa Meyer. Ai, quantas memórias. Agora a gente vai entrar em assuntos mais delicados, porque agora a gente vai entrar numa pilha bem grande de livros que, em sua maioria, eu li na minha adolescência, e que eu não sei nem o que fazer com eles aqui, e eu vou tentar ser um pouco mais breve. Aqui a gente tem São Bernardo, do Graciliano Ramos, que eu li... Na verdade, esse aqui eu li relativamente recentemente, e é muito bom, inclusive. Eu li antes de ler Vidas Secas, e eu li Vidas Secas em audiobook sem prestar muita atenção, então talvez isso afete o meu julgamento, mas eu achei esse aqui mais legal e mais interessante do que Vidas Secas. Eu li pro vestibular, e ele é um dos muitos livros muito bons que eu li pro vestibular. Tipo assim, eu fui ler a lista de 10 leituras obrigatórias do vestibular achando que eu ia ter o pior tempo da minha vida, e na verdade, tipo, 80% dos livros que estavam ali eram fantásticos. E esse aqui é um deles. Eu li ele muito rápido também. Os livros do Graciliano Ramos, eles são muito fluidos.
Aqui a gente tem Minha Vida Fora de Série. A gente não fala sobre isso. Quando eu comprei a série toda e li a série toda, tinha acabado de lançar esse quarto. Quando eu terminei de ler ele, eu jurei pra mim mesma que eu não ia descansar até eu poder ler o quinto. Saiu o quinto, eu acho que eu não vou ler ele, porque hoje em dia eu me respeito. Mas eu quero saber o que acontece, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu vou pesquisar uma resenha na internet. Eu ainda tô decidindo, apesar do livro já ter saído faz uns meses. Aqui a gente tem Diário de uma Garota Nada Popular, tudo sobre mim. Aqui a gente começa... Aqui a gente começa a entrar na minha primeira adolescência, porque quando eu li isso aqui, eu tinha 13. Eu acho que eu não tinha 13 completos. Ou eu comprei quando eu tinha 12, e aí eu fiz 13, e aí eu li. Enfim. Aqui a gente entra realmente na... Aqui a gente entra na minha pré-adolescência, porque Diário de uma Garota Nada Popular foi a série que me fez gostar de ler. Foi a série que me fez gostar de ler isso aqui. Isso aqui não é um livro oficial da série, pra falar a verdade. Isso aqui é um livro Faça Você Mesmo, que tem 42 mil perguntas e que eu nunca terminei de responder. E tá de lembrança aqui da minha infância e adolescência. Mas, enfim, a questão eu tenho esse livro porque Diário de uma Garota Nada Popular foi a série que me interessou pela leitura pela primeira vez. Só que ela é um triste ciclo aberto na minha vida, porque a autora continua publicando livros, que nem o autor de Diário de um Banana também. Eu nunca li Diário de um Banana. E eu continuo lendo eles porque eu não tenho tanto respeito assim por mim mesma. E desde o 12... Não, desde o 13? Não, desde o 12. Desde o 12 eu detesto todos os livros. Eu realmente acho que isso não é só porque eu não sou mais pré-adolescente. Eu realmente acho que os livros decaíram depois do 11. Eu acho que a série devia ter acabado no 11º ou no 12º volume. Inclusive eu li o 15º aos 19 anos de idade, no final de 2023, e eu publiquei uma resenha bem apaixonada no Scooby, explicando as minhas opiniões. Então eu não vou me gastar com isso agora, mas eu quero que essa série acabe. Pelo amor de Deus, mulher, você não vai parar de ganhar dinheiro e essa série não vai parar de ser comprada se você parar de publicar livros. Na verdade, eu vou parar de falar. Eu só vou deixar uma coisa aqui. Eu acho que em uma série que você publica ao longo de muitos anos e na qual o seu público tá crescendo, você devia pensar em fazer a sua personagem crescer e aprender com os erros passados dela. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu não sou escritora. Aqui, em outra nota bem diferente, a gente tem um livro da Agatha Christie. A gente tem 100 gramas de centeio, que é, na verdade, da mesma coleçãozinha do que os dois boxes que eu tenho aqui. E no meu vídeo sobre a minha estante, eu falei, inclusive, que quando eu comprei esse livro aqui, também Morte no Nilo, eu também fiquei bastante tempo sem ler eles. Eu acho que eu comprei eles em 2018, um eu li em 2020, outro eu li em 2022, um negócio bem... Não, foi isso mesmo. Um eu li em 2020, esse aqui eu li em 2020, o outro eu li em 2022, foi Morte no Nilo. Então eu demorei um bom tempo pra ler esses livros da Agatha, eu nem sei porquê. Mas esse livro aqui, apesar de ser um dos que eu menos gosto da Agatha, um dos menos impressionantes da Agatha, ainda é muito divertido. Eu acho essa capa muito, muito legal. E eu acho que eu vou deixar ele aqui junto com a minha coleção da Agatha já quando eu for organizar esses livros aqui. Continuando a minha fase adolescente, Paula Pimenta, a gente tem Princesa Adormecida. E esse, na verdade, foi o último que eu li daquela série das princesas. E as minhas lembranças com ele são bem boas, porque esse aqui eu li aos... Eu ia falar 15, mas não foi 15 não. Eu li aos 14, quando eu tinha acabado de acabar Relíquias da Morte, que é o último livro de Harry Potter. E como o último livro de uma série longa de aventura e magia, ele é bem tenso, né, claramente. Tem dor e sofrimento, tem morte, tem corações palpitando. E aí eu tava bem nervosa e eu pensei, nossa, eu acho que eu preciso ler
uma coisa tranquila e leve. E aí eu resolvi pegar esse aqui, que... Nossa, o que é isso? Tem uma mancha aqui. Isso aqui é tinta? Isso aqui é fita? Era fita. Enfim, eu pensei, nossa, eu tenho esse livro aqui, esse é o único da trilogia das princesas que eu ainda não li, que se você não sabe, esse aqui foi uma trilogiazinha que a Paula Pimenta publicou, que tem 3 livros que são releituras modernas de contos de fadas também, dá pra ver que eu gosto disso. Tem Princesa das Águas, que é sobre Ariel, que foi o primeiro que eu li, porque eu era fascinada pela Ariel quando eu era mais nova. Aí tem Cinderela Pop, que é o que todo mundo conhece, e tem esse aqui, Princesa Adormecida, que eu honestamente não lembro nada, mas é um dos livros mais bonitos que eu já tive também. E ele me deu a memória boa de relaxar após terminar um livro estressante. Então eu acho que ele cumpriu um papel, assim. A gente continua a minha adolescência da Paula Pimenta fazendo meu filme. Inclusive, eu tenho um elo aberto com Fazendo Meu Filme, que eu vou discutir com vocês já quando aparecer o meu elo aberto aqui. Mas eu li Fazendo Meu Filme, foi uma das primeiras coisas assim que eu li quando eu tava começando a gostar de ler ainda. E começou de um jeito bem engraçado, na verdade. Eu tava sem nada pra fazer na casa do meu pai, que mora em outro estado. E aí a minha irmã tava na escola, meu pai tava trabalhando, minha madrasta tava trabalhando, eu não tinha o que fazer, eu ficava só jogando no meu tablet. E aí a minha madrasta ficou, bom, eu acho que ficar só jogando não é muito bom pra essa criança. Eu tinha 12 anos? Eu tinha 12 anos. Eu tinha 11 anos. Eu tinha 12. Eu não sei. Minha madrasta ficou, bom, eu acho que ficar só jogando não é muito bom pra essa criança. E aí ela resolveu me dar o segundo volume de Fazendo Meu Filme. Meu Deus, o mofo acabou de me atingir aqui. Tá. Ela me deu o segundo volume de Fazendo Meu Filme. E eu não tinha lido o primeiro. E eu fiquei, ó, tia Paula, esse aqui é o segundo volume. E ela ficou, não tem problema não. E eu fui ler o segundo volume e tinha problema. Mas tudo bem, porque quando eu voltei pra minha cidade, eu li o primeiro emprestado de uma amiga, depois eu ganhei o terceiro, li o quarto emprestado de uma amiga. E isso aqui era o ápice da emoção quando eu tinha 11 anos de idade. Hoje em dia, claramente já não é muito do meu gosto. E eu acho as ações dos personagens um pouco questionáveis, eu acho a motivação de existência da história um pouco questionável, mas eu não quero... por muito tempo eu quis reler algumas dessas séries que eu gostava quando eu era mais nova, mas hoje em dia eu percebo que é melhor não estragar a minha inocência, né, a respeito delas. Acho que é melhor deixar como está. Só um adendo a Fazendo Meu Filme. Saiu um filme, né, de Fazendo Meu Filme um dia desses, que é uma coisa que, nossa, se eu contasse pra Bruna de 12 anos, ela ia achar a coisa mais incrível da face da terra e imaginar que ela ia amar. Mas eu não sou mais aquela Bruna de 11 anos, né, eu tenho 20 anos agora e eu assisti porque, poxa, é uma homenagem à minha infância, mas é claro que eu achei ele bem ruinzinho. Enfim, agora em direção às sagas que eu li quando eu era nova, mas não são ruinzinhas, aqui a gente tem a Batalha do Labirinto, todo acabado, inclusive. Esse aqui sofreu um pouquinho no transporte, mas nossa, um dos melhores volumes de uma das melhores sagas juvenis. Até hoje eu gosto muito de Percy Jackson. Percy Jackson é uma que não envelheceu mal. Percy Jackson é uma que eu não acho cringe hoje em dia. E eu continuo lendo os livros do Rick Riordan, apesar de eu já ter passado da idade de público-alvo dele. Eu continuo gostando, eu tô assistindo a série no Disney Plus, eu espero que eles publiquem logo todos os livros, eu tô me divertindo horrores. Eu assisti a temporada de Percy Jackson enquanto ela tava lançando, né? E esses meus livros aqui, batalhados de Percy Jackson, vividos, eu já li 2 vezes, o que é raro, porque eu tenho muito livro, então eu não sou muito de reler. Mas como eu falei quando veio o livro de Heróis do Olimpo, eu li pela primeira vez aos 11 ou 12, porque uma amiga minha me recomendou, e aí eu comprei toda a série e li. E aí eu li de novo aos 16, e eu leria de novo agora, eu não teria nenhum problema, com certeza eu ainda ia gostar. Essa série aqui é a que me traz a nostalgia mais gostosa de todas, porque eu continuo achando ela boa. O Riordan Verso tem me acompanhado durante toda... Não só, eu ia falar minha adolescência, mas eu não sou mais adolescente, eu continuo lendo os livros do Riordan Verso. Eu li toda a saga de Provações de Apolo 3 meses atrás. Literalmente, e eu continuo gostando desses livros. Eu leria Percy Jackson os Olimpianos de novo. Eu vou continuar lendo Percy Jackson os Olimpianos porque eu tenho Cálice de Fogo.
Cálice de Fogo, meu Deus do céu. Cálice dos Deuses, eu falando. Cálice de Fogo, olha aqui, eu tô pensando no livro que eu li na minha adolescência de Harry Potter. Enfim, eu vou ler Cálice dos Deuses assim que eu puder. Inclusive, eu não sei por que Cálice dos Deuses eu não coloquei aqui na minha estante. Ele tá no meu quarto. Eu não sei por quê. Eu acho que eu tava pensando em esperar a trilogia toda lançar pra ler. Não é o caso. A questão é, eu amo Percy Jackson nos Olimpianos. Eu tô até triste que a vovó não mandou todos os livros de Percy Jackson nos Olimpianos. E quem sabe eu não leio ele de novo. Ah, sim, eu tava dizendo que a série, ela me acompanhou. A série, não só Percy Jackson, o Riordan Vess me acompanhou durante toda a minha vida, basicamente. Porque eu li pela primeira vez Percy Jackson nos Olimpianos na minha infância, com 11 ou 12 anos. E aí eu reli com 15 e li Heróis do Olimpo com 15. Eu li com 16 ou 17 que é sobre mitologia egípcia, dos Kane, Crônicas dos Kane, que também é muito legal. Tem um outro tom, mas é muito legal também. E eu fico até triste que eu não lembro muita coisa. Eu li Provações de Apolo 4 meses atrás, aos 19 anos de idade. E eu ainda tô doida pra ler Magnus Chase e pra ler os livros novos de Percy Jackson nos Olimpianos. Então, o Riordan Verso nunca me deixou, ele nunca vai me deixar, e eu acho que eu nunca vou deixar de amar esses livros. Isso aqui é a última gota de fantasia infantil que eu tenho na minha vida, e eu espero que ela nunca acabe. Continuando. Aqui a gente entra em algumas coisas boas de novo, finalmente, porque esse aqui é Bagagem, da Adélia Prado. E aqui tá mais um livro bom, muito bom, que eu li pro meu vestibular aos 16 anos. Esse aqui eu li aos 16 anos. E aí, ele é um livro de poemas, a maioria dos quais eu não me identifico, mas ainda assim, eu amei esse livro. Eu amei esse livro. Ela escreve sobre coisas que, tipo, não estão muito na minha realidade. Ela escreve sobre ser mãe, sobre ser dona de casa. Quer dizer, agora eu meio que sou dona de casa mesmo. Enfim, isso não era da minha realidade quando eu tinha 16 anos, claramente. Ela escreve sobre religião e, tipo, esses não são temas que eu, tipo, veria alguém falando sobre e pensaria, uou, eu preciso comprar essa coletânea de poemas, eu preciso ler esse livro. Eu fui ler ele, obrigada, mas eu percebi que uou, eu tô andando por aí com meus olhos fechados pra muita coisa boa no mundo, porque eu lembro de ter achado a experiência de ler esse livro muito engrandecedora. Eu fiz anotações em todo ele também, e só de ver esse livro tá dando uma vontade danada de reler esses poemas, porque eu lembro de ter pensado, uou, literatura? Então, enfim, e falando em uou, literatura, a gente tem um maravilhoso, delicioso livro que eu tava com muita saudade, que eu achei que eu tinha perdido nas areias do tempo, e eu tô tão feliz de descobrir que não, que foi indicado ao Prêmio Jabuti, Fim de Festa, da Renata Wolff. Esse livro eu ganhei de um amigo meu, de aniversário de 17 anos, eu acho, e eu li logo depois. Foi isso mesmo, eu ganhei de presente de aniversário de 17 anos e eu li logo depois. É um livro super curto, de 150 páginas, de contos, mas são contos interligados, que tem a ver com fins de festa. O título é muito adequado. E esse livro, meus amigos, esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Eu lembro de ter lido ele e pensado, uou, o que mais essa mulher escreveu? Ela é tão talentosa. E descobri que ela não tinha publicado mais nada. E esse livro saiu em 2016. Então, tipo... Mas eu tenho que pesquisar de novo, na verdade, porque faz 4 anos que eu li isso aqui. 3. Faz 3 anos que eu li isso aqui. Talvez ela já tenha publicado alguma outra coisa. E se ela não tiver, eu vou reler esse livro. Eu vou reler esse livro 1000 vezes, porque ele é muito bem construído. Muito bem construído. Ele é muito... Nossa, eu lembro que quando eu li esse livro, eu tava fazendo um trabalho de história no meu 3º ano da escola. E aí, eu escrevi um pouquinho o meu trabalho e lia um conto. Escrevi um pouquinho o meu trabalho e lia um conto, porque eu não conseguia parar de ler esse livro. Eu tinha que entregar o trabalho, mas eu não conseguia parar de ler esse livro. Isso é quão bom ele é, pra ser, tipo,
literatura bem feita e bem construída mesmo. E ao mesmo tempo captar completamente a atenção da minha eu de 17 anos, que tava na escola e não sabia de nada da vida. Eu preciso reler esse livro pra trazer opiniões atualizadas e razões atualizadas pra convencer as pessoas a ler esse livro, porque infelizmente muito da minha memória dele já se foi. Como ele é tão pequeno, talvez eu faça isso agora. Não vou. Eu tenho prova. Mas enfim, eu tô muito feliz de ter encontrado esse livro de novo. E falando em livro bom, agora a gente tá numa sequência incrível. Aqui a gente tem Capitães de Areia, do Jorge Amado. Esse eu não li pra o vestibular, incrivelmente. Esse livro é tão pequeno. Ele é tão pequeno. Eu me surpreendo toda vez que eu pego ele na mão. Mas enfim, Capitães de Areia, eu não li pro vestibular. Eu li ele na faculdade, porque eu fiz um semestre e meio de letras. E eu li em literatura, né? Minha matéria de literatura contemporânea, esse livro aqui. E ele é um dos meus clássicos favoritos, de longe. Eu não sei nem por onde começar a falar desse livro. Se você vive num buraco e você não sabe o que é, você não sabe o que é o Jorge Amado, você não sabe o que é Capitães da Areia, esse livro aqui é um livro do começo do século XX, tipo, deve ser 1930, por aí, 1937, eu não consegui resistir ao impulso de conferir, que é sobre uma gangue de garotos órfãos, abandonados, coitados, que vivem na praia, tipo, eles vivem num barracão na praia. E esse livro é muito triste, porque ele é sobre como as vidas desses garotos são difíceis, ele é sobre como eles são precoces, porque eles não têm ninguém pra cuidar deles, então eles têm que sobreviver sozinhos, eles têm que se virar sozinhos. É sobre as tragédias que ninguém consegue evitar que aconteçam com esses garotos. É sobre... Nossa, só de lembrar eu tô com vontade de chorar. É sobre a vontade que esses garotos têm no fundo, apesar deles serem uma gangue, apesar deles serem drões, apesar deles cometerem crimes. É sobre a vontade que eles têm de ter uma família e de ter alguém pra amar eles, e de como eles lidam com essa solidão de maneiras diferentes, os diferentes garotos dessa gangue. E eu nunca vou parar de pensar no meu personagem preferido desse livro. Eu até esqueci o nome dele, mas é melhor eu nem falar pra eu não dar spoiler sem querer pra ninguém. Eu nunca vou parar de pensar sobre o meu personagem favorito desse livro, dessa gangue, e de como ele acabou. Eu chorei horrores. Só tem uma marcação nesse livro, não que eu não tenha anotado ele tá todo anotado, mas só tem um negocinho de marcação nesse livro, e ele é a cena que me fez chorar horrores. Acho que eu chorei mais de uma vez nesse livro, mas a cena que eu chorei horrores com o meu personagem preferido desse livro. E eu não vou falar mais nada, porque eu vou chorar aqui de novo. Aí a gente infelizmente acaba o strike de livros bons e a gente chega em Minha Vida Fora de Série de novo. Eu acho que eu já falei que eu precisava falar sobre isso aqui, a gente vai seguir em frente. Aí a gente tem algumas coisas desconexas. A gente tem um volume de Golden Kamuy. Eu nunca li Golden Kamuy. Uma prima minha, que é bem mais novinha do que eu, ela comprou um box com... Esse aqui é o volume 4, inclusive. Eu nunca li nenhum volume, mas eu tenho os 5 primeiros. Agora eu só tenho esse aqui comigo, os outros estão lá na casa da minha avó, mas enfim. Uma priminha minha, bem mais nova do que eu, ela comprou ela achou a premissa de Golden Kamuy interessante, ela comprou um box com os 5 primeiros livros. Mas ela era bem criancinha quando isso aconteceu. Ela ainda novinha, mas enfim, ela era bem criancinha. E aí, assim que ela começou a ler, ela percebeu que não era pra idade dela. E aí ela e a mãe dela e minha tia ficaram tipo: Bruna, tu quer? Eu fiquei... Tá. E eu até agora não li, então a gente também não vai falar sobre isso, porque isso aqui é ela aberta na minha vida, mas agora eu vou ler. Até porque eu tenho 5 primeiros volumes, né? Eu preciso ler pelo menos os 5 primeiros volumes que eu tenho. Aqui a gente volta pros livros bons, na verdade, porque aqui está K, o relato de uma busca,
E esse livro aqui eu também li na faculdade, não na minha disciplina de clássicos, mas na minha disciplina de literatura contemporânea. Esse livro aqui é de 2001, se eu não me engano, 2011. Mas esse livro aqui é um clássico moderno, sem dúvida nenhuma. Esse livro é sobre... Eu não quero nem falar muito, só leia. Leia. Se você é brasileiro, leia. Se você não é brasileiro, leia. Porque o que esse livro aqui ensina pra gente sobre o Brasil... E ele é muito pesado porque ele é real. Enfim, o que acontece? Esse livro é escrito por um cara chamado Bernardo Kucinski, né? Bernardo Kucinski. E K é de Kucinski. K, o personagem K, que é o protagonista do livro, é o pai do Bernardo Kucinski. E o que acontece é... Esse livro se passa no meio da ditadura militar. E na ditadura militar, a irmã do Bernardo Kucinski, ela é desaparecida. Ela era professora de química. E eu acho que ela e o namorado dela eram comunistas. E aí eles são desaparecidos. Como vocês bem sabem o que significa. Eles são desaparecidos pelo exército. E aí começa uma busca muito agonizante do K, pai do Bernardo Kucinski, pela filha dele. E tipo... Esse livro, ele é muito interessante porque ele mostra perspectivas de vários personagens. Ele mostra a perspectiva do K o tempo todo, mostra a perspectiva do exército, mostra a perspectiva de um capitão famoso do exército que tipo, matou muita gente, mostra a perspectiva dos comunistas, mostra a perspectiva de mulheres aleatórias que estavam na periferia dessa história. Ele mostra várias perspectivas e pela junção de todas essas perspectivas a gente pode ter um retrato muito bom do que foi o absurdo da ditadura militar aqui no Brasil. E eu acho que isso é um pouco spoiler, mas ao mesmo tempo não é, porque isso aqui é um relato real sobre a ditadura real, mas enfim. A irmã do Bernardo Kucinski nunca é encontrada, porque ela foi assassinada. Só que essa verdade só veio à tona muitos anos depois, por causa do pacto todo de fazer silêncio e fingir que nada aconteceu quando acabou a ditadura. Então a gente nesse livro o K, ele nunca descobre o que aconteceu com a filha dele. Ele nunca descobre. Ele acaba esse livro ainda procurando por ela e em parte aceitando também que com certeza ela se foi e ela nunca vai voltar, que com certeza ela foi assassinada, e enfim. Só que é muito agonizante porque a gente acaba esse livro numa nota aberta. E é triste a gente saber como leitor hoje em dia, e depois que esse livro foi publicado, né, que ele já foi publicado recentemente, em 2011, é triste a gente saber que isso acontece porque ela foi assassinada. Porque ela e o namorado dela, não sei se era namorado ou se era marido agora, por isso que eu tô falando meio na dúvida. Ela e o namorado dela foram assassinados. E esse pai, que é o K, nunca teve fechamento na vida dele pra isso, nunca recuperou a filha dele, nunca nada. Então, tipo, esse livro é muito pesado, mas ele é muito real. E eu acho que ele deveria ser leitura obrigatória pra todo mundo. Inclusive, eu mandei a minha avó, que é defensora da ditadura militar, ler esse livro, mas eu acho que ela não leu. Leia. Aí a gente entra no território de algumas coisas relativamente desimportantes, porque a gente tem esse livro, Temporada de Mudanças, da Bella Thorne. Assim, a atriz Bella Thorne, que tava naquela sériezinha Shake It Up e em outras coisas. E esse livro aqui, eu não sei te dizer sobre o que ele é, porque eu nunca li. Eu ganhei ele de presente da minha bisavó. Eu espero que ela não esteja vendo isso. Quando eu tinha uns 11 ou 12 anos. E eu nunca li, porque ele nunca me interessou. Eu acho que ele até tem uma premissa relativamente interessante. Tipo, eu acho que tem um negócio... e ela escreve no caderno, e o que ela escreve no caderno vira realidade. Mas mesmo quando eu tava no começo da minha adolescência e eu não tinha senso crítico, eu sabia que isso aqui provavelmente era ruim. É escrito pela Bella Thorne. E eu acredito que a Bella Thorne não seja um gênio da literatura. Eu já vi uma pessoa reagindo uma vez a um livro de poesia que ela escreveu. Eu não lembro se a opinião da pessoa sobre as poesias dela eram boas ou ruins. Eu acho que eram ruins.
Enfim, de qualquer jeito, mesmo aos 12 anos eu sabia que... A minha bisavó com certeza não sabia quem era Bella Thorne quando ela comprou esse livro, mas eu sei, e esse conhecimento não pode sair da minha mente. E pra justificar o meu preconceito contra esse livro que eu nunca li, eu acho que eu vou vender ele porque alguma pessoa, algum adolescente sem senso crítico que lê Coreover pode aproveitar muito esse livro, mas pra justificar o meu preconceito, além dessa capa, eu vou ler a sinopse aqui atrás. Com cabelos vermelhos e vibrantes, uma certa tendência ao desastre e a condição de aluna nova, Autumn Falls. A personagem ruiva se chama Autumn Falls, que, caso você não saiba, são duas palavras que significam outono. Está bem longe de passar despercebida na escola. Por sorte, ela logo encontra boas amizades em Aventura High, mas por azar acaba ficando no meio do caminho de Marina Tresca, a rainha da escola, e se envolvendo com o doce e engraçado Sean, que azar de novo, faz parte da turma dos descolados e populares. Em pouco tempo, a reputação e a vida amorosa de Autumn ficam ameaçadas. É um pesadelo. Autumn acha que atingiu o fundo do poço quando sua avó lhe entrega um presente muito especial. Um diário que pertenceu ao pai da menina, que tinha falecido em um acidente há pouco tempo. Mas à medida que Autumn desabafa sobre seus problemas naquelas páginas, seus desejos mais secretos começam a virar realidade. Será magia ou apenas coincidência? Será que o diário pode solucionar todos os problemas dela? E aqui diz também que é o livro de estreia da Bella Thorne, que tem magia, romance e diversão, e que trata de assuntos sérios como bullying. E talvez eu me desafie a ler esse livro um dia, só pelo entretenimento, só pelo desafio mesmo, só pra ver se eu consigo. Aí eu vou vender ele, com certeza. Enfim, aí a gente entra numa coisa interessante. A gente tem Warcross, da Mary Lou, e eu acho que eu não falo sobre esse livro o suficiente, mas ele e o Jogo do Coringa eles estão desde a minha lista de livros favoritos da vida. Eu acho que eu preciso reler eles, inclusive, porque eu li eles faz 4 anos e eu acho que eu preciso reformular minha opinião, né? Mas eu duvido que eu vá deixar de gostar desses livros, apesar de eu já ter ouvido pessoas com bom senso crítico falando mal desses livros. Eu amo muito eles. Eles basicamente é uma duologia, né? E basicamente é sobre esse jogo, Warcross, que é jogado numa interface muito louca aí que um jovem prodígio inventou, que é um óculos que você coloca e aí você tipo vê o metaverso e você joga no metaverso, né, com o óculos. E aí a protagonista, ela é uma hacker e começa o torneio mundial de Warcross, que todo mundo joga, né? Esse jogo que todo mundo joga, né? Muito famoso. Começa o torneio mundial de Warcross e ele é um evento tão importante quanto a Copa do Mundo. E a protagonista, sem querer, hackeia a partida de abertura do campeonato mundial de Warcross. E aí ela pensa, acabou pra mim. Mas na verdade o jovem prodígio, ídolo dela, que criou o Neuralink, que inclusive é muito engraçado que poucos anos depois eu não vou falar o nome dele, o infeliz dono do Twitter criou um negócio com esse exato mesmo nome, né? Eu achei tão engraçado, porque é literalmente o nome de um negócio de ficção científica. A vida imita a arte, de verdade. Mas enfim, em muitos níveis. Mas enfim, o que acontece? O dono da empresa que criou essa tecnologia, ele vai lá e ele chama essa hacker, que é a nossa protagonista, e diz pra ela, olha, você é claramente muito habilidosa. Tem um outro hacker hackeando meu jogo e eu não consigo pegar ele de jeito nenhum. Eu preciso que você me ajude. E, claro, ele vai pagar uma fortuna pra ela, e ele é o ídolo dela, e ela obviamente aceita. Mas isso é só a superfície da história. Ela vai bem mais fundo. Bem mais fundo. E no final de
600 páginas que são esse livro e a sequência, eu tava questionando tudo o que faz de alguém humano. Então, assim, se isso não é o suficiente pra você ir ler, e aí a gente entra num infeliz ciclo aberto na minha vida. Mas antes de falar do ciclo aberto da minha vida, eu vou falar que aqui está o livro que eu li antes do primeiro, muito tempo atrás. O segundo livro de Fazendo Meu Filme. Me traz lembranças, mas com certeza eu não ia gostar dele se eu lesse hoje em dia. Inclusive eu lembro de algumas coisas, tanto algumas coisas que estão escritas aqui, quanto algumas coisas que eu, com 11 anos de idade, pensei lendo esse livro, que são bem patéticos. Mas eu tinha 11 anos de idade, então... E aqui está Fazendo Meu Filme, lado B, que eu comprei quando saiu, quando eu tinha uns 16 ou 17 anos, talvez 15, não sei. Quando eu ainda não tinha entendido que eu não gosto mais da história de Fazendo Meu Filme e de Minha Vida Fora de Série. E eu não li nunca. A princípio eu não li porque não apareceu a oportunidade, mas agora eu olho pra isso e eu penso: o que eu vou fazer? Se eu ler esse livro aqui, ele é a história do primeiro livro de Fazendo Meu Filme, contada da perspectiva do mocinho. Só que uma amiga minha leu esse livro e ela disse que ele só fez estragar a imagem legal que ela tinha do mocinho, e começar a achar ele um galinha. Mas enfim, eu sinto que eu vou ter jogado dinheiro precioso do meu avô fora, e eu vou continuar com o ciclo aberto na minha vida se eu nunca ler esse livro. Mas eu também tenho muito medo. Muito medo. Enfim, Sentimento do Mundo é o único livro inteiro que eu já li do Drummond. Não me pergunte por quê. Esse livro aqui, na verdade, eu só li porque ele era uma leitura obrigatória da minha escola, mas é mais uma daquelas situações em que, tipo, que bom que eu fui obrigada a ler esse livro, porque ele é fantástico. Ele é fantástico. E tendo estudado as fases da poesia do Drummond na minha faculdade antiga, né, quando eu estudava clássicos em letras, eu acredito que essa aqui vai ser a minha fase favorita dele pra sempre, mesmo depois de eu ler os outros livros. Alguma hora eu quero começar o projeto Ler Toda a Obra do Drummond, até porque esse livro aqui, ele é fantástico. Ele deixou uma impressão fantástica na Bruna de 13 ou 14 anos, que nem tinha cérebro pra compreender poesia. Então imagina na de hoje em dia, que tem um pouquinho mais de senso crítico, que já estudou a obra desse homem. Eu preciso reler esse livro urgentemente. E alguma hora, como eu disse, eu vou começar o projeto Ler Toda a Obra do Drummond, mas não vai ser agora. Eu preciso primeiro acabar o meu projeto Ler Toda a Obra da Lígia Fagundes Telles, e eu ainda tô um pouco longe dessa pilha toda aqui de livros. Eu só li o primeiro. E tem outros dela que eu não li ainda, mas enfim. Tem outros dela que eu já li, no caso. Todos os que eu não li dela, que estão em circulação no mercado hoje em dia, estão aqui. Mas tem vários outros que eu já li. Era isso, na verdade, eu falei na ordem errada. Mas enfim, ainda tem 6 aqui que eu ainda não li. Então, tipo, não sei pra quando vai ficar o projeto Ler Toda a Obra do Drummond, mas eu lembro que isso aqui é fantástico. E eu lembro que eu preciso ler isso aqui de novo. E de vez em quando eu lembro que eu gosto de poesia e eu me pergunto por que eu não leio poesia. Eu literalmente tenho 3 livros de poesia não lidos, intocados, na minha casa. E eu não quero falar sobre isso agora. E aí, por último, a gente tem... Ai, meu Deus, eu nunca vou ser livre. Tá, a gente tem um livro aleatório de poesia que eu tive que ler na minha escola, que não é de ninguém específico, é só uma coletânea avulsa de poesia pra apresentar poesia pros seus aluninhos de ensino fundamental. E eu li isso na 7ª, 8ª, 9ª série, sei lá, e eu gostei, mas enfim, é solto, sobre poetas soltos, então não tem muito o que comentar sobre isso. E aí, eu nunca vou ser livre das escolhas ruins do meu passado. Divergente, em inglês, que
que eu ganhei com 12 anos junto com o box de Heróis do Olimpo. Eu nunca li. E eu tenho curiosidade pra ler Divergente, mas ao mesmo tempo, se algum dia eu realmente for ler Divergente, como eu tenho esse livro, eu sinto que eu sou meio obrigada. Se algum dia eu realmente for ler Divergente, eu vou ler muito com o pé atrás, porque tudo que eu ouço dessa série é... Bom, ela pega o esqueleto de todas as distopias que estavam fazendo sucesso na época, e aí ela tira a alma e tira toda a personalidade que a protagonista poderia ter. E aí... E eu também sei o grande spoiler sobre o final desses livros, então... Basicamente não tem ponto nenhum em eu ler esse livro hoje em dia, mas ainda assim, como eu gosto muito de distopias e eu também gosto de poder falar mal das coisas com propriedade, eu sinto que eu deveria ler esse livro aqui, deveria ler essa série. Talvez eu não ache ruim. Nunca se sabe. Talvez eu ache boa. E se eu não achar boa, pelo menos eu vou ter me livrado de um elo perdido da minha infância que me assombra quando eu lembro que ele existe, né? Eu tenho esse livro há 8 anos. Há 8 anos e eu nunca li ele. Literais 7 anos e meio. Faz... Eu não quero falar sobre isso. Eu acho que eu nunca vou ser livre dos meus livros não lidos. Mas enfim. Pelo menos ele é bem... Ele é bem macio. Eu gosto muito de livros que são assim. Muitos livros de capa mole dos Estados Unidos, eles são assim. E eu adoro isso. Mas enfim, idiotices à parte. Ah, esse livro é tão antigo, mas tão antigo, que ele é da época em que eu assinava os meus livros. Eu autografava os meus livros. Só porque na época eu ainda tinha tão poucos livros que eu ainda queria marcar os que eram meus como meus, porque tem alguns livros que estão nessas pilhas que eu acabei de mostrar que talvez tenham o meu nome também. Deixa eu checar, na verdade. Oh, aqui na verdade tem uma dedicatória da minha madrasta. Eu não esperava disso. Eu tava esperando rir e eu fiquei emotiva. Enfim. Divergente. E com isso, eu finalizo a ligação direta com o meu passado. Eu espero que não tenha ficado longo demais esse vídeo. Eu espero que eu faça alguma coisa com os livros que eu recuperei aqui. Eu espero que eles caibam no espaço limitado do meu apartamento. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, até mais.